Ele já tem falado comigo de uma forma diferente, irmãos. Eu queria meditar um pouquinho sobre a vida íntegra de Daniel diante de Deus e diante da sociedade, irmãos. Porque nós vivemos em um tempo que a gente tem que servir a Deus, mas também a gente tem que dar um bom testemunho de quem nós somos diante dessa sociedade. E ao estudar o livro de Daniel, a gente aprende a importância de permanecer fiel a Deus e também a gente de ser fiel a Deus e dar um bom testemunho para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Eu começo falando um pouquinho já do capítulo 1, que a gente tem as primeiras informações de quem era Daniel. A gente sabe de todo o contexto que Daniel ele foi levado cativo junto com alguns príncipes, foi levado cativo para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor, usado por Deus, diga-se de passagem, a própria Bíblia vai dizer, Nabucodonosor meu servo, porque Deus ele tem os seus propósitos, irmãos. Nabucodonosor não era fiel a Deus, nem tampouco conhecia o Deus verdadeiro. Porém, o Senhor ele tinha um propósito com o seu povo e ele usou Nabucodonosor para isso. Ao longo da Bíblia, a gente vê que o Senhor ele tratava com o seu povo de várias formas. E desta feita aqui, ele usou Nabucodonosor para sitiar Jerusalém e levar cativo consigo o seu povo. E Daniel, ali naquela época, ele tinha entre 14 e 16 anos, irmãos. Era um adolescente, ainda era muito novo. Porém, a gente já vê Daniel ali com uma segurança ao Deus que ele servia. O primeiro desafio que Daniel enfrentou ali foi não se contaminar com o manjar do rei. Quando eles chegaram ali, aqueles jovens, foi proposto a eles se alimentarem com o manjar do rei, o banquete real. Eu falando ali com os jovens, a gente sabe que no banquete do rei devia ter muitas coisas gostosas, né? Até os meninos brincaram. Tinha tal coisa. Mas ali tinha do bom e do melhor. E tudo isso era oferecido para aqueles jovens. Porém, o problema que tinha naquele banquete era a procedência daquele banquete e para quem ele era oferecido. Porque Daniel ele servia ao Deus verdadeiro e sabia que aquele banquete seria oferecido a outros deuses. Lá no versículo 8 de Daniel, no versículo 4, diz assim: jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. A gente tem um pouquinho de informações de como era Daniel juntamente com seus amigos. E foi proposto a eles, como eu já falei, se alimentar dos manjares do rei, porém Daniel colocou no seu coração não se contaminar. É um versículo bastante pregado, né? Principalmente em culto de jovens, muito se ouve falar sobre Daniel e o seu testemunho. E diz no versículo 8 que ele se assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, nem do seu manjar, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Eu lendo isso aqui, eu imaginei. Daniel poderia muito bem pensar: eu estou chegando agora, não conheço ninguém me conhece. Qual seria o problema de eu me assentar perante a mesa do rei? Porém, Daniel ele sabia que o Deus verdadeiro estava com os olhos como de chama diante dele, né? Ele sabia que mesmo numa terra desconhecida, ele servia a Deus e ele precisava honrar o compromisso que ele tinha com Deus. E quando Daniel disse isso àquele chefe dos eunucos, ele ficou preocupado. Ele disse: mas o rei é muito bravo, quando ele souber disso ele vai querer me matar. Mas nas minhas palavras, Daniel disse: não, vamos fazer assim do jeito que eu disse, confie que vai dar certo. E assim Daniel fez, propôs um desafio para ele, né? Ali ele se posicionou e disse: durante 10 dias você só vai me dar, a mim e aos meus amigos, legumes e água, e você vai ver que depois desses 10 dias, como a gente vai estar, se a gente não vai estar mais forte e mais saudável do que os outros que se alimentam com os manjares do rei. E assim aquele chefe dos eunucos aceitou aquele desafio de Daniel e assim ele fez. E lá no versículo 19, no versículo 15 diz assim:
E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Irmãos, no versículo 19, vem aí, quando Daniel, a primeira vez, ele já dá um bom testemunho, quando ele diz assim: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante de Deus. A Bíblia diz que eles tinham sabedoria, inteligência, e a Bíblia diz também que eles eram 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou os astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel, ele não precisou ser diferente para que ele viesse se destacar ali naquela província. Daniel, ele continuou firme no seu posicionamento, como eu já falei, e Deus ali, ele foi glorificado pela primeira vez na vida de Daniel. Eu já quero falar um pouquinho também no capítulo 2 de Daniel, continuando. Quando Daniel enfrenta o seu segundo desafio ali na província de Babilônia, foi quando Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua, que ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Nem o próprio Nabucodonosor se lembrava do que ele tinha sonhado. E ele convocou ali todos os sábios, astrólogos, para que lembrassem a ele o sonho e ainda dessem a interpretação. Porém, ninguém conseguia fazer isso. E Nabucodonosor muito se irou e disse que iria matar todos eles. E entre eles estava Daniel e seus amigos, porque como a gente viu lá no capítulo 1, Daniel estava entre os sábios daquela província. E quando ele passou essa ordem de matar todos os sábios, Daniel e seus amigos estavam no meio. No versículo 12 do capítulo 2, diz que o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Porém, Daniel, mais uma vez, ele foi corajoso, entrou na presença do rei e propôs um desafio ao rei, que lhe desse um tempo para que ele pudesse falar a interpretação. E o que Daniel fez, irmãos? Convidou seus amigos, fechou a porta do seu quarto e foi orar a Deus, porque ele sabia que o Deus, ele poderia dar a sua interpretação, poderia desvendar aquele mistério, e assim ele fez. Convocou seus amigos, foi orar e Deus deu a revelação. No versículo 19 diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. O 23 diz assim: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. O segundo desafio